Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a seguir. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isto, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Temos do versículo 14 ao versículo 16 as duas situações, a oposição. Primeiro, ele fala a respeito da justiça e da iniquidade. O que há no mundo? Entre as pessoas mundanas, iniquidade. O que há nos que creem? Justiça. O que há nos que creem? Luz. O que há no coração dos incrédulos? Trevas. O que há nos que creem? Cristo. O que há nos incrédulos? Maligno. Portanto, ele pergunta, que união do crente com o incrédulo? Finalmente, no versículo 16, ele pergunta, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Essa pergunta revela que os ídolos está relacionado à incredulidade. Os ídolos está relacionado ao maligno. Os ídolos está relacionado às trevas. Portanto, os ídolos está relacionado à iniquidade. Há uma grande facilidade em todas as eras, em todas as religiões, dos homens terem ídolos. Por quê? Porque o ídolo é resultado do pensamento do coração. É a mente daquele que não tem comunhão com Deus. Veja que no versículo 16, ele fala que nós somos santuário de Deus. Bem, se você é santuário de Deus, Deus está em você. E se Deus está em você, não há nenhum ídolo em você. Não há nenhum ídolo em seu templo, em seu coração, em sua mente. Não há como você se juntar ao incrédulo. Não há como você ter comunhão com os que estão em trevas. Não há como você estar com as coisas malignas. Precisamos compreender o que o apóstolo está querendo nos ensinar, pois ele está falando com os que creem. Ele diz no versículo 14 que não devemos nos pôr em julgo desigual com os incrédulos. É porque não podemos seguir a mente deles. Não podemos gostar do que eles gostam. Não podemos amar e não amamos o que eles amam. O que eles admiram, nós desprezamos. Por isto, nós experimentamos algo muito diferente e muito além da imaginação daqueles que têm comunhão com o maligno, ao invés de terem comunhão com Cristo. Daqueles que gostam das coisas malignas, ao invés de amarem o Senhor. Então, o que Deus disse? Deus disse que habitaria e andaria conosco. Mas Deus também disse, versículo 17, retirai-vos do meio deles, separai-vos, não toqueis em coisas impuras. O nosso velho homem gosta de coisas impuras, e gostamos de participar de coisas impuras, pois o nosso velho homem gosta de ser aceito ou admirado. Isso faz parte da idolatria, pois nós mesmos somos o ídolo e queremos consideração e aceitação. Não devemos tocar nada do mundo. Devemos estar separados de todas as coisas pecaminosas. Então, o que acontecerá conosco no versículo 18? Serei vosso pai.
e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ter Deus como Pai é a bem-aventurança. Que tipo de Pai Ele é? Que herança Ele vai nos dar? Que natureza Ele vai nos dar? O que tem um pai para os filhos? Além da sua natureza transmitida, a sua vida tem toda a sua riqueza, toda a sua herança. Por isso, tendo nós tais promessas, nós devemos nos purificar cada vez mais de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Na realidade, tememos a Deus e experimentamos a filiação. E tendo Ele como Pai, nós agimos como filhos, somos consolados pelo seu Espírito, ensinados e educados como filhos do Deus vivo. Você foi educado por Deus? Você foi ensinado por Deus? Ou é filho rebelde? Ou é daquele que sai de casa e vai gastar tudo no mundo? Portanto, devemos perceber que, tendo o Pai, nós devemos ser cada vez mais santos e mais puros, estarmos separados do pecado, da iniquidade, reconhecer o que são trevas, são os pensamentos dos homens, reconhecer que os pensamentos dos homens estão em união com o maligno. Assim são incrédulos, pois a incredulidade foi lançada com a seguinte pergunta: foi assim que Deus disse? Este é o veneno lançado pela mente satânica. Você duvida de Deus, então você é incrédulo. Portanto, cada um de nós que somos crentes, isto é, que confiamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos caminhar cada vez mais na comunhão com o Espírito Santo, para que sejamos cada vez mais santificados e aperfeiçoados, desfrutando da natureza divina. Por isso podemos dizer: Pai nosso que está no céu. Amém.